Olá a todos! Bem, dando sequência então aos nossos estudos de hormônios vegetais, vamos falar agora das citocininas. Então, esse nome citocininas, ele vem de citocinese, de divisão celular. Então, de cara a gente já consegue entender qual é a importância desse hormônio vegetal, né? Então, muito ligado à divisão celular. E a descoberta, enfim, tem várias histórias comentando sobre a importância da descoberta, né? Se pesquisou com vários compostos, como água de coco, enfim, outros componentes que até hoje a gente utiliza como fonte natural de citocininas, na tentativa de induzir a divisão celular. E vamos ver o quão importante é esse processo, inclusive, para a biologia molecular, para o desenvolvimento de transgênicos e outras formas de plantas que, sem o cultivo in vitro, não seriam possíveis. Bem, então as citocininas têm uma atividade mitótica de meristemas regulado por fatores endógenos, né? Então, de fato, a citocinina, que possibilitou então o cultivo in vitro de plantas e assim poder propagar, né, a partir de um pedacinho da planta, de um fragmento, você conseguir regenerar um indivíduo completo a partir desse fragmento de plantas. Assim como as auxinas, as citocininas também têm as citocininas naturais e já existem citocininas sintéticas. As citocininas, elas são derivadas da adenina. Então, a adenina é a matéria-prima para a formação das citocininas e foi descoberto então em endosperma de milho, por isso que muitas das citocininas levam o nome do gênero, né, de Zea que é o nome científico do milho, de zeatina. Então, a zeatina, então veja aqui, né, é um anel básico de uma adenina, então tem 3 nitrogênios, é muito relacionada à falta de nitrogênio na planta e às deficiências de citocinina e, consequentemente, uma diminuição do crescimento dessas plantas, né? Então, a mudança também está ali no radical, nesse radical lateral aqui da adenina, que vão formar os diversos tipos de citocininas naturais encontradas em plantas. Vou dizer por que em planta, porque não é só a planta que produz citocininas. E citocininas sintéticas também são muito utilizadas em cultura de tecidos, então o tiadiazuron é um exemplo de citocinina muito bem sucedida, né, sinteticamente feito no laboratório, e é muito usada em cultura de tecidos, no retardo de senescência foliar, para manter a folha verdinha por mais tempo. No desfolhante e herbicida, se a dose for muito alta, né, então é utilizado para tirar as folhas. E aumento do tamanho de frutos também é um exemplo de uso de tiadiazuron, uma fonte sintética de citocininas, nessa fase de desenvolvimento da planta. O local de síntese é normalmente em regiões que estão de divisão celular, né? Em tecidos mais maduros, de fato, as doses de citocininas vão estar muito baixas, mas em raiz, em folha, jovens, embrião em desenvolvimento, é de fato a região de fonte maior de citocininas. Bem, o modo de ação da citocinina, assim como grande parte dos hormônios vegetais, eles são produzidos na planta, podem agir no mesmo órgão de produção ou não, podem ser transportados para outra região ou agir no mesmo local onde ele é produzido. Mas, de modo geral, nós temos um receptor de membrana, onde é identificado essas citocininas. Após essa identificação, uma cascata de reações é, então, ativada aqui no citoplasma, principalmente pelas citocininas, pelas proteínas HPT, que são proteínas de fosfotransferências e histidinas, que fazem, então, toda a transdução de sinal desse receptor desse composto ligado ao receptor e leva à ativação de genes específicos lá dentro do núcleo, né, que vão começar agora a ativar os genes reguladores dessa resposta, levando então as respostas. Quais são elas? Podem ser então desenvolvimento de sementes, retardo da senescência de folhas, tolerância a estresse, balanço de nutrientes, o crescimento de ramos, de flores, de inflorescências, biogênese de cloroplasto, né? Então o cloroplasto é formado a partir da presença de luz e da síntese de citocininas, diferenciação vascular e o controle então da parte aérea e parte radicular através das citocininas, né? Então, de fato, as citocininas apresentam inúmeras respostas fisiológicas importantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas, intermediadas então por um receptor específico na membrana no qual ele liga. Por que eu disse que citocinina não é produzida só por plantas? Porque as citocininas também é produzidas por outros micro-organismos, né? Então, um exemplo clássico é a Agrobacterium tumefacium, que o tomate, aqui é uma plantinha de tomate, né, onde ela foi infectada com essa bactéria, a Agrobacterium tumefacium, e após 2 meses, então, ter feito a fotografia, após a lesão e a inoculação dessa bactéria, há então um aumento da quantidade de células aqui induzidas pelas citocininas, que formam esse aspecto de tumor, né? Esse aspecto de um monte de células que dividem de forma descontrolada,
onde essas bactérias estão presentes. Também no caso da vassoura de bruxa, né? Então aqui a vassoura de bruxa que dá muito comum em plantações de cacaueiro, que induz a formação de gemas laterais o tempo todo no corpo da planta, e essa indução se dá pelo fungo causador dessa doença, que produz citocinina e induz a síntese interna de citocinina da planta. Então um monte de gemas laterais começa a desenvolver, a planta fica parecendo uma vassoura, né? Não desenvolve flor, não desenvolve fruto e há uma queda significativa na produção, causada então por esse fungo, né? E aqui no caso por uma bactéria. Bem, então ainda hoje essas transformações genéticas de plantas são muito utilizadas, né? Usando essas agrobactérias estufáceos, onde você consegue colocar aqui o DNA que você quer inserir nessa planta, inocula então dentro de uma célula com a presença desse DNA transformado que você quer inserir no material genético da planta, induz a formação aqui do galo, da galha, né? Ou seja, desse tumor, e esse tumor então é colocado em meio de cultura e ele começa a se proliferar compulsivamente, sem inclusive a presença de outros hormônios dentro desse meio de cultura. Então, se prolifera, você consegue ver então a formação de uma nova planta com um gene novo que você acabou de inserir a partir dessa bactéria que vai ser o vetor de transporte do gene que vai ser induzido. E tudo isso é porque há altas produções de citocinina nessas células. Bem, uma enzima, a gente já viu na aula passada que uma forma de diminuir o nível endógeno de um determinado hormônio é através então da compartimentalização, do transporte, né, e da conjugação. E da oxidação também. Então, a enzima que oxida a citocinina, caso os níveis estejam muito altos, além do ótimo, é a citocinina oxidase. Então, veja aqui, eu tenho uma planta de tabaco que superexpressa o gene para auxina oxidase, e daqui da direita ela superexpressa, e aqui é a planta selvagem. Então, a plantinha que superexpressou esse gene da citocinina oxidase, ela não cresce, né? Diferentemente da selvagem, que cresceu e se desenvolveu. Então, isso se dá pela ausência de citocinina em níveis adequados que levem à indução do crescimento, né, e assim a formação de flores e frutos subsequentes, né? Então, de fato, a citocinina oxidase tem um fator importante no controle da formação das citocininas e dos níveis endógenos desse hormônio. Bem, um outro papel importante da citocinina é no crescimento de raízes. Assim como nós vimos na aula anterior de auxina que induz o crescimento de raízes, a citocinina, na verdade, inibe. Então, aqui a gente tem dois indivíduos de Arabidopsis, que o da direita, que ele tem uma superexpressão da enzima a citocinina oxidase, então eu tenho níveis baixos de citocinina dentro das células, e aqui é o selvagem que produz citocinina sem uma superexpressão da citocinina oxidase. Então veja, quando os níveis de citocinina diminuem, o crescimento da raiz é bem maior do que aquelas que têm um nível normal de citocinina. Então, de fato, as citocininas têm um papel meio contrário à auxina na questão da indução do crescimento da raiz. Isso é um ponto muito interessante, que o balanço entre os dois hormônios é o que regula a formação da parte aérea e da parte radicular. Então, veja, aqui eu tenho níveis de citocininas, as barras verdes, e as marrons de auxina. Então, em níveis maiores de auxina em relação à citocinina, eu tenho a formação de raízes. E agora, doses mais altas de citocinina em relação à auxina, eu tenho a formação de parte aérea. O balanço entre os dois forma então um aglomerado de células, que a gente chama de calo, onde são células indiferenciadas, não são nem raízes nem parte aérea. Então, o balanço aqui, ó, eu só tenho auxina, veja, eu formo raízes nessa cultura de tecido. E aqui eu tenho auxina e citocinina, que eu já tenho citocinina que posso induzir a formação da parte aérea. Então, esse balanço entre os dois é muito importante, né, que leva à indução da formação da parte aérea e da parte radicular em plantas. Bem, a citocinina tem um efeito contrário da auxina na relação da dominância apical. Então, a auxina ela exerce dominância apical. A citocinina ela já supera a dominância apical. Então, aqui ó, eu tenho um ápice intacto, né, onde as doses de auxina são produzidas por transporte polar distribuído ao longo do corpo da planta, e isso inibe a formação das gemas axilares, que elas se desenvolvam, né, não que elas sejam formadas, mas que elas sejam desenvolvidas, né. A citocinina, aqui ó, após a decapitação, o que acontece? As citocininas, que são normalmente produzidas na raiz e transportadas para a parte aérea, induz então com que essa gema lateral comece a se desenvolver.
né? E assim, depois que essa gema lateral se desenvolveu, os níveis de auxina então voltam a ser produzidos e aí essa auxina volta a ser transportada pelo transporte polar. Mas as citocininas, o principal papel dela na quebra da dominância apical está relacionado principalmente à ativação das invertases, que são as enzimas que transformam a sacarose nos seus monossacarídeos, frutose e glicose, e também nos transportadores de exose, que favorecem com que essas exoses sejam transportadas para dentro do dreno, né? Nesse caso as gemas laterais, tá? Então a auxina tem um papel importante nessa questão da superação da dominância apical. Um outro é retardo da senescência, né? Então as citocininas retardam a senescência. Aqui a gente tem um fungo que produz citocinina e nessas folhas e os pontinhos verdes são exatamente onde os fungos estão e a folha está verde, né? Não entrou em senescência. Aqui foi aplicado exogenamente as citocininas no lado verde, no lado amarelo não tem citocininas. Então aqui ó, as plantas que expressam o gene que permanece verde, fotossintetizantes, aqui né, que tem as citocininas, e aqui as plantas que têm idade semelhante, mas já estão entrando em senescência pela diminuição do nível de citocininas. Então, de fato, ela tem um papel importantíssimo no retardo da senescência. E esse balanço que a gente comentou da auxina e da citocinina na formação da parte aérea radicular é importante porque, de fato, olha que interessante, né? A raiz, que é onde é produzido as citocininas, transporta para a parte aérea que induz a formação de ramos. Por sua vez, esses ramos formados, né, pela indução da citocinina são fontes produtoras de auxina, que são transportados para a raiz, que induz a formação de raiz. Então, a auxina induz a formação de raiz, que é o órgão onde é produzida a citocinina. E a citocinina induz a formação de parte aérea, que é o órgão que produz a auxina. Então, existe um balanço ao longo do gradiente do corpo da planta desses dois hormônios, controlando aqui essa partição, né, da raiz e parte aérea, através do balanço desses dois hormônios. Então, em síntese, os 4 pontos principais da ativação da citocinina está relacionado aos alvos primários, então que estão os genes, né, as ciclinas, as invertases e o fitocromo, aonde as citocininas vêm agir. O efeito imediato está na diferenciação, na divisão celular, no estabelecimento do dreno e na formação de cloroplastos, que é um papel importante da citocinina na diferenciação do cloroplasto, que por fim causa então o efeito secundário, que é a formação de gemas caulinares, induzindo então a regeneração de uma planta por completo a partir então da ação das citocininas nas células, ok? Então esse slide ele sintetiza bem isso, né, sobre todos esses parâmetros que a citocinina pode vir agir, tanto nos alvos primários quanto nos alvos imediatos, e por fim a resposta, que é o crescimento dessas plantas, ok? Bem, até o próximo hormônio vegetal. Tchau, tchau.